A notificação do aplicativo do banco brilhou na minha tela. Transação recusada. E no instante em que aquela tela piscou, meu telefone começou a tocar sem parar. Era uma ligação da minha mãe. Não para perguntar se eu estava bem, não para ver se minha filhinha e eu estávamos bem. Ela estava gritando comigo porque o cartão de crédito premium dela havia sido recusado no caixa do supermercado de alto padrão e ela estava passando vergonha na frente das pessoas lá. E esse foi o exato momento em que tomei a maior decisão da minha vida. Decidi apagar toda a minha família da minha folha de pagamento e da minha lista financeira para sempre. Nos últimos 3 anos, eu vinha transferindo silenciosamente $110.000, 110.600 do meu dinheiro suado para as contas deles. De dia, eu era uma auditora forense, corporativa e uma profissional capaz de rastrear milhões de dólares desaparecendo das contas de qualquer empresa da Fortune 500 em 1 minuto. Mas no silêncio da noite, eu vivia como uma fraude na minha própria casa. Eu apoiava financeiramente de olhos fechados pessoas que usavam minha bondade e compaixão como um caixa eletrônico sem fundo. A questão é, por que fiz isso? Meu nome é Maya Lin, tenho 37 anos e 3 anos atrás, meu marido David estava voltando para casa. Durante uma tempestade torrencial, quando um caminhão de construção derrapou e bateu no carro dele. À meia-noite, eu era uma jovem viúva com uma menina de 6 anos. Aquele acidente abalou todo o meu mundo emocional. Meu círculo de vida encolheu da noite para o dia em um único medo. Será que estamos completamente sozinhas neste mundo agora? Meus pais eram nosso único apoio familiar nesta cidade. E quando eles se ofereceram para buscar a Chloe na escola, ajudar com as compras ou cuidar da criança durante minhas longas temporadas de auditoria, um oceano sem fim de gratidão transbordou dentro de mim. Em minha defesa, direi apenas que, quando você perde alguém que ama, o trauma faz você pagar qualquer fatura emocional que traga a falsa promessa de que seus entes queridos não vão te deixar. Esse foi o meu primeiro e maior erro na vida, e repeti esse erro todos os meses durante 3 anos consecutivos. Tudo começou de forma muito inocente. Apenas 3 semanas após o funeral de David, meu irmão mais velho, Greg mencionou casualmente durante o café que sua nova startup de tecnologia estava passando por uma crise temporária de fluxo de caixa. Não seria uma tragédia se um empreendedor visionário em ascensão perdesse seu escritório apenas por causa de um pequeno déficit de $2.500. $2,500? Eu escrevi o cheque naquela mesma noite, completamente em silêncio, como uma batida de coração. Depois disso, Greg precisava do leasing de um carro da empresa porque sair de um sedã antigo, durante reuniões importantes com investidores, projetava a imagem corporativa errada. Então, assinei o leasing de um veículo de luxo por $650 por mês. Depois, surgiu a questão de consertar o telhado dilapidado da casa dos meus pais, que rapidamente se transformou em um refinanciamento completo de hipoteca que eu financiei, silenciosamente sozinha. Em seguida, começaram as contas de supermercado semanais, as caras mensalidades da escola particular, para os gêmeos de Greg e uma corrente sem fim de despesas médicas de emergência. Cada assunto era sempre apresentado dizendo que aquilo era uma ponte temporária em direção a um futuro melhor. Ninguém nunca chamou isso pelo que realmente havia se tornado. Minha mãe chamava de solidariedade familiar. Eu chamava de ajuda temporária. E essa ajuda temporária celebrou silenciosamente seu 3º aniversário. Aqui está um ponto muito importante que você precisa entender. Eu sou auditora. Eu olhava cada cobrança. Eu mesma havia preparado esta planilha. Havia criado uma aba separada chamada Suporte Familiar, onde cada pagamento era registrado com a data, o valor exato e um memorando específico, porque minhas mãos e meu cérebro não conseguem funcionar sem precisão. Mas nenhuma vez naqueles 3 anos, eu apertei o botão autossoma, na parte inferior daquela coluna. Esse estado dos números altera completamente a sua crença sobre o que você pensa das suas próprias pessoas. Eu precisava desesperadamente acreditar que estava salvando minha família de afundar. Este ponto de ruptura não aconteceu por causa de um bolo de aniversário ou de alguma discussão comum. Aconteceu por causa de um projeto de ciências da escola. Chloe havia gasto os últimos 3 meses, com seu suor e trabalho duro, preparando um modelo motorizado complexo de um sistema de filtração de água movido à energia solar. Isso não era apenas um dever de casa comum, era a primeira obra-prima da idade dela. Ela havia conquistado o 1º lugar na categoria da sua escola. E antes de ir para a Expo STEM regional, havíamos organizado uma pequena cerimônia em nosso quintal em uma tarde de domingo, para que ela pudesse mostrar seu projeto, para nós e para a família. Minha família chegou.
De jeito nenhum para celebrar o brilhante sucesso da Chloe, mas porque Greg havia reservado meu quintal para uma reunião de pitch de alto nível com stakeholders do seu novo empreendimento, um aplicativo de fitness de luxo, sem nenhum aviso prévio, permissão ou consideração. Greg e seus 2 filhos adolescentes invadiram o lugar. Eles pegaram a mesa de exposição decorada da Chloe e a jogaram para o lado, empurraram seu delicado modelo solar para a grama e montaram um projetor, pesados banners dobráveis e uma enorme pilha de panfletos de marketing bem naquele exato lugar. Quando Chloe foi falar com o tio em um tom muito educado e perguntou se ele podia afastar um pouco o equipamento para que ela pudesse mostrar à vovó o modelo de filtração funcionando, Greg a dispensou sem tirar os olhos do telefone, como se ela fosse uma mera mosca. Relaxa, garota! Ele a afastou com um gesto de mão desdenhoso. Este aplicativo vai faturar milhões nos próximos dias. E este mesmo aplicativo vai pagar sua faculdade. Esse brinquedinho de água de plástico pode esperar 10 minutos. Fiquei enraizada no chão, segurando a travessa de limonada nas mãos. Olhei diretamente para minha mãe, Evelyn, esperando que ela repreendesse severamente Greg por pisotear os meses de trabalho duro de sua neta. Pelo contrário, minha mãe acariciou a cabeça da Chloe com um sorriso muito falso e desdenhoso e disse: ouça seu tio, querida. A família apoia as grandes ambições da família. Quais contas seu projetinho de escola paga afinal, não é? Essa foi a frase. Esse foi o filosofismo familiar que veio à tona abertamente sem nenhum véu. No livro Razão Financeiro da minha mãe, algumas crianças são ativos futuros, lucrativos e outras são apenas despesas gerais inúteis. E esse foi o exato momento em que toda a ilusão e a névoa pesada dentro de mim se dissiparam. Eu não gritei. Como auditora forense corporativa, gritar e berrar é um desperdício de energia térmica e tempo. Evidências e provas sempre falam muito mais alto do que palavras. Naquela noite, quando Chloe caiu em um sono profundo segurando seu kit de ferramentas contra o peito, abri o laptop seguro do meu escritório em casa. Tirei um por um todos os extratos bancários, registros de transferências eletrônicas, registros do Venmo e faturas, de cartão de crédito, conectados à minha família nos últimos 3 anos. Como especialista profissional, eu sabia muito bem como conduzir um rastreamento forense completo. Preparei uma matriz abrangente de ativos e passivos em uma pasta oculta no meu laptop, que chamei de A Extração de Blackwood. Meu dedo corria pelas datas e eu olhava para as linhas. Empréstimos Ponte e empreendimentos de software de Greg. 54,000 em subsídios de semente direta e adiantamentos em dinheiro, que nunca foram pagos até hoje. Subsídios de hipoteca e propriedade dos pais. 38.200 para cobrir déficits mensais e contas da casa. Linhas de cartão de crédito secundárias. Mãe e Greg. 18.400 horas. Em compras pessoais, jantares de luxo e seguro de automóvel. Cliquei naquela caixa vazia bem na parte inferior da coluna e apertei o botão. Autossoma com o dedo. O valor total piscou na tela do computador com uma realidade fria, insensível e chocante. 10.600. 110 mil dólares. Enquanto todo esse tempo, eu mesma dirigia uma station wagon de 9 anos, cujo alternador quebrava dia sim, dia não. E eu havia dito a Chloe que teríamos que esperar mais alguns meses para comprar seu kit avançado de robótica. E agora, bem no topo da fila de pendências, estava a última demanda de Greg. Um empréstimo ponte de 15 mil dólares para um retiro de networking VIP em Miami, que minha mãe já havia garantido a ele que eu pagaria alegremente até sexta-feira. Desta vez, não exibi nenhuma perda de controle. Não criei nenhum alvoroço emocional. Apenas abri meu portal bancário com a precisão fria e clínica de um cirurgião. Linhas de crédito compartilhadas. Liguei imediatamente para os departamentos de fraude e gerenciamento de contas. Registrei uma reclamação sobre todo o uso não autorizado nos cartões secundários e congelei e fechei permanentemente todas as contas de usuários autorizados emitidas em nome dos meus pais e de Greg. Empréstimos pessoais. Peguei todas aquelas notas promissórias legais que Greg havia assinado para seus adiantamentos em dinheiro anteriores, papéis que eu havia tolamente ignorado considerando-os tradições familiares, e os encaminhei oficialmente para o meu advogado corporativo para que uma ação judicial de cobrança de dívidas pudesse ser protocolada com um aviso de inadimplência de 30 dias. Subsídio de hipoteca. Entrei em contato com a instituição financeira que fornecia a hipoteca. Removi permanentemente meu nome como coassinante e garantidora financeira
e informei a eles que a fonte de pagamento automatizada secundária estava sendo encerrada imediatamente. Leva exatamente 1h14 para todo esse procedimento. Quando apertei Enter na transação final, fechei meu laptop, fui até o quarto da Chloe, beijei sua testa inocente e dormi 8 horas de sono profundo e tranquilo pela primeira vez nos últimos 3 anos. Exatamente às 8h da manhã de segunda-feira, meu telefone havia se tornado o centro de uma tempestade aterrorizante. Primeiro veio uma ligação da minha mãe, cuja voz tremia terrivelmente de choque e raiva, porque seu cartão de crédito principal havia sido rejeitado no caixa do supermercado de luxo próximo. Imediatamente depois disso, veio uma ligação de Greg, que estava deixando correios de voz histéricos gritando com efeito imediato: todos os subsídios financeiros, linhas de crédito e extensões de empréstimo são cancelados permanentemente. O livro Razão foi fechado para sempre. Avisos legais referentes a empréstimos pessoais pendentes foram emitidos. Minha casa e minhas contas não são mais um caixa eletrônico ou ativo financeiro para esta família. A reação da família não foi menor do que uma explosão nuclear. Mensagens começaram a chegar de meus parentes distantes, e primos me dando lições sobre lealdade familiar. Primos nos removeram de grupos e encontros de WhatsApp da família. Minha mãe enviou uma última mensagem em estilo de jornal dizendo que, a partir de hoje, eu nem estou mais viva para eles. Exatamente 2 semanas após o e-mail ir para o mundo, meu pai veio ao lobby do meu escritório corporativo. Ele estava sozinho. Greg não estava com ele. Nem ele tinha nenhuma nova lista de demandas em suas mãos. Ele estava em pé sozinho, girando seu velho chapéu de couro nas mãos. E parecia mais velho e mais quebrado do que antes. O convidei para minha sala de reuniões particular. Ele veio e sentou-se na cadeira à minha frente e olhou silenciosamente para a mesa de madeira polida. O choro e a lamúria da sua mãe ainda não pararam. Sobre quão grande injustiça você cometeu, disse meu pai em uma voz baixa e pesada. E Greg teve que ficar na fila do escritório de empregos do estado ontem de manhã. Pela primeira vez em toda a sua vida adulta, ele se candidatou a um emprego normal das 9 às 5. Ele levantou a cabeça e seus olhos cheios de lágrimas encontraram os meus. Você fez a coisa exata certa. Maya, sua mãe e eu, juntos construímos um sistema tão doente e tóxico décadas atrás, onde Greg sempre foi considerado o investimento mais precioso e mimado da família, e de você se esperava que permanecesse apenas como um cofre, silencioso. Depois que David partiu, vi você derretendo tudo sozinha, e não soltei uma única palavra porque não tive coragem de me levantar contra sua mãe. Sinto muito por ter deixado você carregar uma pedra tão pesada toda sozinha. Ele não me pediu nenhuma ajuda. Ele não disse que eu deveria reabrir as contas. Ele apenas se levantou do seu lugar. Colocou o chapéu na cabeça. Apertou minha mão firmemente e saiu do meu escritório com sua dignidade quebrada. A vida não se transformou em algum conto de fadas dourado da noite para o dia, mas agora era verdadeira, real e cheia de paz interior. Greg finalmente conseguiu um emprego como coordenador de logística em uma empresa de transporte regional. Ele trabalha 40 horas por semana, ganha um salário honesto e, pela primeira vez na vida, seu rosto não carrega aquele desamparo que uma pessoa que vive do ganho de outra tem. Entre minha mãe e eu, agora há um relacionamento frio, distante, mas educado. Ela agora entende perfeitamente que aquela máquina de caixa eletrônico foi soldada e fechada para sempre. Na semana passada, a Chloe apresentou seu projeto de filtração solar na Expo STEM de nível estadual. Ela não apenas pegou qualquer posição, ela ganhou o maior troféu de grande campeã em seu nome. Quando trouxemos aquele pesado troféu de vidro para casa, o decoramos bem no meio da mesa de jantar da nossa sala de estar. Não havia grandes banners corporativos lá, nenhuma reunião de pitch falsa e nenhuma corda financeira de ninguém ligada a isso. Havia apenas o trabalho duro puro de uma menininha, seu verdadeiro talento e seu próprio autorrespeito, que foi apreciado pura e unicamente com base em sua capacidade. O amor não é alguma linha crua em um balanço patrimonial, e no momento em que qualquer ser humano espera que você pague o preço pelas luxúrias dele, você não continua sendo a filha daquela família. Você se torna meramente um ativo explorado. Fechar aquela conta para sempre foi a melhor e mais verdadeira auditoria de toda a minha vida. Se você gostou, certifique-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Nos encontraremos com uma nova história.